Bom, vamos para uma parte um pouco mais interessante para o pessoal que está ouvindo a gente. O que vocês acham de mostrar uma edição de código, mostrar atalhos, ou seja lá o que for? Como é que é a edição mesmo? Ou seja, mostrar o Vim e mostrar o Emacs na prática e com o código. Então vai o Og que ele tá ganhando. Isso é porque ele vai lá tá preparando, hein? Isso aí é treta, hein, bicho? Eu Tá tô com a mão legal. levantada aqui, ó. Mas os pés estão lá, tá clicando com o pé lá, bicho. Vem não. Não, é só o Emacs que precisa de mão e pé para digitar o Vim, é só. Acabou comigo. Acho que eu não tenho resposta para essa, não. Beleza? Aí eu tô compartilhando a minha tela. Esse aqui é o meu Emacs. Tô olhando um arquivo de Vim aqui, né? Então, por exemplo... Vocês estão conseguindo enxergar a tela do Og? Eu travei a tela dele aqui até. Se alguém falar, vai ficar na tela dele. Não, mas eu falo assim, tá atualizando para vocês, para mim aqui tá tudo... agora apareceu. Sim. Ah, foi mal. Aí, desculpa, Og. Eu tava só garantindo que o pessoal tava assistindo só. Valeu. Não, beleza. Isso é porque o Vim é meio lento mesmo para o pessoal, assim, a internet do usuário de Vim. Mas aí, olha só, então esse é o meu arquivo de Python. Né? Então, eu estava mencionando para vocês, eu vou mostrar só umas coisinhas bem simples, porque eu não vou ficar muito tempo aqui também, não. Mas, por exemplo, se eu fosse começar a digitar alguma coisa aqui, né, eu vou botar aqui def full e, sei lá, vou falar pass ou algo assim. Você está vendo aqui na minha tela que a linha onde está escrito def full está com uma linha vermelha embaixo, né? Ele está dizendo para mim que tem alguma coisa errada. Então, quando eu boto o mouse ali em cima dele, se você olhar lá embaixo da minha tela, está mostrando lá, syntax error, invalid syntax, né? Então isso aqui é o lint já que está embutido. Eu não estou tendo que usar a mão, não, viu, Elias? Tá tudo no teclado aqui, como eu falei. Perfil do usuário do Emacs, geralmente para pessoas que preferem não ter que usar o mouse, né? Pelo menos na minha experiência. Então isso aqui é uma coisa bem bacaninha. Você vai digitando, ele automaticamente vai mostrando para você os erros, né? Então, por exemplo, aqui embaixo, essa outra linha tá também com a linha, ele está reclamando, isso aqui já é do pep8 aqui, né? Ele tá falando assim, ó, ele estava esperando duas linhas em branco, achou uma só. Aí eu vou e digito uma linha a mais, ele parou já de mostrar lá o alinhamento. Se eu salvar o meu arquivo, aí aqui, olha só, Thiago, do lado esquerdo aqui da tela tem aqueles sinais de mais ali, né? Tá mostrando do lado esquerdo. Aquilo ali é o lance do GitGutter que eu tinha mencionado para ti, que ele tá mostrando, ó, isso aqui foi modificado, né? Beleza, eu vou lá, vou digitar, você estava falando lá, o Eliezer falou do Shift V, para você botar lá, selecionar várias linhas, né? Também a mesma coisa eu fiz aqui, adicionei a minha linha, ele já automaticamente removeu o GitGutter lá, quer ver se eu dar um salve, pronto, não tem mais nada. Se eu remover uma linha aqui, ó, estou deletando o arquivo, vou salvar, aí ele já está mostrando um monte de erro, tá até aquela tá mostrando lá, ó, que a variável results, ela foi assigned, ela foi associada a um valor, mas não é usada. Então tem esse tipo de coisa. Agora, bem, deixa eu realmente fazer uma modificação. Pode falar. Pergunta, você consegue selecionar, por exemplo, um bloco de código que não seja linhas? No VR você consegue selecionar código que nem poder depois deletar, sabe? Dá uma falhada aí. Como é que é o negócio? Você quer selecionar o quê? Seleção por bloco. Seleção por bloco, não por linha. Assim, tá, então, por exemplo, aqui, né, para baixo, assim, se eu mover esse para baixo aqui, aí ele seleciona só a letra L, a letra E, e embaixo a letra I e F, não é isso? Em vez de selecionar a linha toda, que é o que eu estou fazendo nesse exato momento, isso. Né? Uhum. Ele pode sim, mas eu não sei de cabeça, porque você tem que. É um negócio que você cria um retângulo, é o que chama no Emacs. Então, tem uma forma de se fazer. Como eu quase não uso, eu não sei fazer de cabeça. Mas tem sim, a resposta é sim, pode fazer. Tá? Beleza, mas no ponto aqui é o nosso, então, porque não vai mostrar. Não, mas peraí, a falha é do usuário, a falha não é do editor. Então, não, é tanto comando que tem, pelo que eu entendi, é tanto comando que tem que digitar que não é fácil de lembrar. Tá, ó, eu posso abrir aqui do lado, fazer uma pesquisa aqui para procurar, mas tá, beleza, vocês estão chorando, né? Tá, dá um ponto, tá 3-2, dá um ponto para vocês. Mas aí eu vou pegar o ponto de volta, porque eu vou fazer isso aqui agora, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é o
E ele está mostrando aqui para mim, ó, eu tenho um arquivo que foi modificado, né, que está aqui. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar ele, eu posso adicionar para fazer o commit, eu posso mostrar aqui, ó, todos os switches que eu posso executar sobre ele está aqui, né? Mostrar o diff, fazer o diff dele, adicionar ele para fazer o commit, e tem um monte de coisinhas que eu posso fazer com esse arquivo aqui, tá? Então, deixa eu ver se eu clico nele aqui, deixa eu ver, aí ele jogou para cá, show commit master, está mostrando toda a informação. Então, você pode fazer todas as suas, as ações que você estaria fazendo com um editor, né, desculpa, no terminal, você faria por aqui. Então, acho que essa é uma das coisas que realmente, na minha opinião, vale muito a pena de se usar, né? E aí, é claro que você, se você quiser, você pode abrir também, como eu falei, você pode abrir um terminal aqui, né? Então, ele vai abrir um terminal. Eu aqui não uso muito o terminal por aqui. Eu geralmente, eu ainda o vício é de usar um terminal separado do editor, que vem do vício do tempo do Vim. Mas eu posso, né, ter um editor aqui, abrir o BPython ou o IPython, e eu vou executando o código e vou editando lá em cima. Então é bem bacaninha. Mas aí agora eu vou dar colher, vou passar de volta para vocês aí, para vocês agora dar o seu show Intel. Peraí. Quem vai querer compartilhar a tela, então? Não Bom, sei se o posso Dalmo Não sei se eu também. vou conseguir compartilhar. Não sei se o Dalmo quer fazer isso também, quer mostrar a tela dele, alguma coisa? Não. Inclusive, eu até formatei meu computador, aproveitando o feriado aí. Enquanto nós estamos conversando aqui, eu estou instalando um monte de coisa, por isso que eu estou meio quieto aqui. Bom, então daí Eliezer ou o Thiago, quem vai querer mostrar aí? Ele está instalando o Emacs desde a hora que começou aqui o negócio, não conseguiu ainda. Eu falei, internet de usuário de Vim é lenta, eu falei. É que para Mas usar o o Dalmo Vim tá pela para rede, defender o Emacs. usa menos banda, né? Usa Vim pela rede, desde não precisa de muita banda. Ó, Og, tem uma pergunta lá do Hackencast para ti, ó. Pergunta ao Og se o Emacs tem como editar 2 arquivos ao mesmo tempo na mesma tela, tipo o split do Vim. Tem sim. Quer que eu mostre? Mostra aí. Beleza, é para já. Essa pergunta aí até parece que foi ensaiado o negócio, né? Você pergunta lá pro Og e tal. Então, olha só. Eu, de uma certa forma... deixa eu fazer tudo bonitinho aqui, né? Então, eu tô com o meu arquivo, um arquivo só aqui, né? Então, se eu quiser editar um outro arquivo, eu faço de um split. Aqui eu vou pegar, sei lá, vou pegar mais um arquivo aqui, ó. Olha aqui embaixo, eu tô com um arquivo aberto aqui, outro arquivo aqui de cima. Né? Se eu quiser dar outro split aqui, é a mesma coisa que você faz no Vim. Né? Tá aí, ó. Tá, agora curiosidade minha, como é que tu faz para escolher em qual que tu tá mexendo? Bem, esse é o lance, esse é configuração, né, cara, de como é que você configurou o seu arquivo. Como você configurou o seu editor. Então, por exemplo, para mim, a forma como que eu posso trocar... No Vim, né, você pode apertar o Ctrl W e outra, que eu não lembro agora de cabeça o que é. Mas aqui, para mim, do jeito que eu configurei, eu aperto Shift com a tecla para cima, eu fui para cima, Shift para baixo, Shift para direita, Shift para esquerda. É assim que eu fiz aqui. Então, essa é a forma que eu posso dar o split. Next. Beleza. Bom, como não tem pergunta, e daí o pessoal do Vim aí, mostrar o código aí, quem vai mostrar? Bom, eu posso mostrar. Você quer falar alguma coisa, Thiago, também? Não, só esperando pelo show. Bom, então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Me fala se o tamanho da fonte tá legal. Pra mim tá legal. Só que eu tô usando tela em Full HD, então tem que ver o pessoal ali que tá assistindo se tá legal. Comentar ali no chat se tá legal ou não. Vamos ver aqui. Só tem um problema, o teclado é um pouco barulhento.
Bom, beleza, temos aqui um tá legal, então vamos embora. Para você entrar no Vim, aqui no caso que nem eu falei, eu gosto de usar ele no terminal, então aqui eu estou no meu terminal normal. Para você entrar, né, Vim, para sair, para quem não costuma ver, é aquela telinha ali que eu mostrei, ó, eu apertei, qualquer coisa, ele saiu, mas ali ele mostra ali, ó, para você sair, para poder ver ajuda e tal. Então, bem simples. Aqui, que nem eu falei, se eu apertar o 2 pontos, que essas telas que você tá vendo, esse normal mode que tá em verde aqui, isso aqui é uma configuração que eu coloquei para poder ficar um pouco mais estilizado, mas ele vai aparecer escrito os modos aqui embaixo. Se você reparar, o meu cursor ele está em cima aqui, não sei se o meu mouse fica aparecendo, mas o cursor está em cima. A partir do momento que eu aperto 2 pontos, aí ele joga no modo de comando e joga aqui para baixo. Então, assim eu consigo colocar o que é para sair e por aí vai. Então, aqui é o modo normal onde eu navego. Com ele eu tenho alguns comandos que eu posso executar aqui. Um deles eu tenho um plugin que chama Ctrl+P. E isso aí tem um recurso também bem parecido no Emacs também, que você consegue fazer um Fuzzy Finder para poder abrir um arquivo. Aqui eu vou abrir, por exemplo, esse arquivo aqui de API, que tem aqui, esse aqui é o código do PulpSmash, que eu trabalho. Aqui ele abriu, como você pode ver, ele não estava no início do arquivo, porque ele guardou onde eu estava. Mas aquelas coisas que o Og mencionou a respeito de, por exemplo, não ter o espaçamento necessário, ele acontece aqui também. A forma que a apresentação minha aqui é diferente, então ele fala assim, que esperava 2 linhas em branco. E se eu quiser, por exemplo, aqui que está uma das vantagens de você ter o modo normal, que eu gosto bastante, eu estou no modo normal, como vocês podem ver, reparem sempre aqui o modo aqui embaixo. Se eu apertar o Shift-O, ele vai adicionar uma nova linha acima. Então, não precisa ir com a seta do mouse nem nada, com a seta ou nem com o mouse ali para cima, ele já adicionou a linha. Se eu apertar o O, ele adiciona uma abaixo. Então, tem muitas coisas que acontecem assim no Vim, que pelo fato de você usar o Shift ou não, ele vai fazer uma ação que é parecida. Então, se eu salvar aqui, ele vai sair lá. Então, esse aqui inclusive, o plugin que a gente acaba usando aqui, tanto eu quanto o Og, é o mesmo, porém, ele tem a interface com o Vim e tem a interface com o Emacs, então cada um está usando. Uma das coisas que eu gosto aqui bastante, e aqui eu vou abrir uma tela, é alguns dos recursos que vêm por padrão no Vim. Então, por exemplo, quando eu aperto a tecla I, eu entro no Insert Mode, vocês podem ver que aqui mudou, que eu tenho essa barrinha, mas se você estiver usando o editor sem configuração, ele vai aparecer Insert bem aqui embaixo, isso aqui ele mantém. Então, aqui é a hora que você digita, você vai conseguir ver. Então, aqui você consegue fazer algumas coisas. Então, eu estou no Insert Mode, isso aqui, estava perguntando lá, se é uma IDE e tal, você precisa ter plugin. Uma das coisas que é bacana, se você tem um Vim, não um VI, se você tem um Vim instalado, você aperta Ctrl+X, Ctrl+F, ele vai completar os arquivos que está ali no seu diretório. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o PulpSmash. Eu posso ir apertando o Ctrl+F, que ele vai navegando nisso aqui ele já vai abrir por padrão. Então, se eu apertar Ctrl+X, Ctrl+F de novo, ele vai entrar naquele diretório e vai pegar o arquivo. Então, isso aqui é bem legal. Outra coisa que é legal, que ele já vem assim por padrão. Por exemplo, eu tenho aqui abóbora, Vim. E aí eu estou digitando lá embaixo no arquivo. Aí eu, por exemplo, eu já digitei o nome de uma variável ou alguma coisa antes, eu quero fazer aqui agora. Então, eu coloco AB, aperto Ctrl+P, ele já vai completar para mim. Então, se eu tivesse, por exemplo, abacate aqui, se fosse lá para baixo, e colocasse AB, Ctrl+P, agora eu tenho 2 entradas, e aí ele vai navegando. Aqui eu posso, por exemplo, apertar o Ctrl+P de novo, que ele vai de forma contrária, ou seja, de baixo para cima, o Ctrl+N, ele vai pegar, por exemplo, se eu entrar com Ctrl+P,
ele vai pegar o último que eu defini. Se eu colocar aqui Ctrl N, ele vai pegar o primeiro. Então, a forma como você entra nesse modo aqui, tanto faz, ele só vai pegar se ele vai ler de cima para baixo o arquivo ou de baixo para cima o arquivo. Normalmente eu uso o Ctrl P, que é mais natural, ou seja, é a primeira coisa que eu defini logo acima do que eu estou digitando. Então, isso aí ele já completa para você sem precisar ter plugin instalado. Ele tem algumas outras formas de completar também, que ele faz assim por padrão. Por exemplo, você pode ativar o spell check aqui. Você só digita set spell, com 2 L's aqui no caso. Aí ele habilitou o spell check. No caso, ele está por padrão em inglês. Aí se eu coloco um espaço, você vai ver ali que ele tem, ele vai mostrar o underline aqui, falando, ó, tem algum problema. Se eu apertar o Z igual, ele vai te dar algumas sugestões. Como eu estou no início de uma frase, que ele está supondo que isso aqui é uma frase, ele vai pegar a primeira letra em maiúscula, né, como se fosse, ó, você precisa começar a frase assim. Então, ele dá algumas sugestões baseado naquilo, como eu tinha escrito com a S, ele achou que eu queria no plural aqui. Então, isso é algumas coisas assim que você pode estar pegando aí e instalando. Em termos de Python, vou voltar lá naquele API. Aqui eu usei o Ctrl P de novo. Então, por exemplo, eu tenho essa classe aqui que ela se chama Client, que tem algumas definições aqui. Então, aqui eu vou fazer um split, que eu coloco 2 pontos split, ele vai dividir a tela. Aqui embaixo eu vou abrir um teste, deixa eu ver aqui, API. Acho que talvez esse aqui chama o cliente do API. Vamos ver aqui. Por exemplo, aqui ele tem esse API.client. Se você olhar onde ele fez o import aqui, você vai ver que ele está chamando, por exemplo, Pulp Smash API, assim a forma como a gente faz import aqui no Python. Então, vou voltar lá. Ó, como vocês podem ver, eu estou no modo normal aqui e, tipo assim, eu fui lá para cima apertando o GG. Então, GG é início do arquivo. Eu poderia, por exemplo, colocar 2 pontos, a linha aqui, 22, ele ia me jogar nessa linha. E o bacana é que ele vai construindo uma árvore de navegação. Então, se eu apertar o Ctrl O, ele me joga na posição anterior. Se eu apertar Ctrl O de novo, ele vai voltar lá. Então, isso é bem bacana, que fica assim bem mais rápido. Por isso que eu falei que é bacana, que eu gosto muito de ter a questão do normal mode, que você pode fazer essas coisas. Eu tenho um mapeamento, isso aqui no caso é uma configuração que eu fiz, que o plugin meu de Python ele permite ir para definição. Então, se eu apertar Ctrl+D, ele vai me jogar para definição. Como você pode ver, esse daqui, ó, se eu rodar aqui ls, ele vai mostrar qual que é o arquivo que eu estou editando. O que está com aquele %A embaixo é o atual. Então, aqui o Vim ele tem o conceito de buffer. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui a respeito disso, mas ele me jogou lá pro client. Então, assim, eu vim aqui, o que o client faz? Faz essas coisas aqui, eu consigo navegar, por exemplo, pulando parágrafo, que é o shift, chaves, fecha chaves, abre chaves, eu volto, o abre parênteses, fecha parênteses, também é outra forma de navegar, mas isso vai depender da linguagem, né? Então, por exemplo, eu vim aqui, vi o que faz, tem uma forma de navegar nas definições aqui, por exemplo, 2 vezes abre colchete, ele joga nas definições que eu tenho aqui no módulo, então eu consigo navegar assim de forma mais rápida. Tudo isso aqui, lembrando, no modo normal. Eu vi tudo que eu queria fazer. Eu quero voltar lá onde eu estava. Eu posso ir apertando Ctrl O. Mas como eu fui pulando em vários lugares, ó, ele foi aumentando a pilha aqui até... Um pouco demais. Toda vez que eu faço um move, ou seja, que eu dou um pulo, um salto, que ele chama, ele vai gravando. Então, aqui eu já voltei lá onde eu estava. Eu fui até um pouquinho mais. Então, isso aqui é alguma das formas que ele permite. Por exemplo, aqui no client, eu posso, olha lá, digitei CL, Ctrl P, ele já completou para mim. A última entrada, no caso, eu coloquei case insensitive aqui, então ele vai pegar tanto maiúscula quanto minúscula quando ele estiver fazendo a pesquisa. Quando eu coloco um ponto, aqui está o detalhe.
É uma ideia ou não é? Então isso aqui vai depender. Aqui ele já completa para mim, ó. O que esse client object aqui oferece? Então eu tenho esses métodos, por exemplo, eu quero fazer um post, nesse caso, coloco 2 pontos. Embaixo aqui, não sei se vocês viram, ele vai dando os docstrings, ele vai pegando os docstrings, que está definido lá, e ele vai pegando os parâmetros que eu tenho que definir. Aqui em cima também ele coloca um pouco, às vezes fica um pouco quebrado aqui, que nem vocês estão vendo, mas isso aqui também ajuda, ó. Então, o que está com underline aqui é o URL. Então, eu digitei, por exemplo, aqui um URL, coloquei o vírgula, aí ele já passou o underline para o próximo, que é se é para dizer se é um JSON ou não, se eu quero passar um JSON. Nesse caso aqui é uma abstração que a gente tem do requests, né? Então, ele já mostra para cá, continua embaixo ali a definição. Então, isso aqui é alguma das configurações. Para o pessoal que tem dúvida, mas eu gosto de ideia e tal, você pode ter os recursos aqui também, de forma que vai depender da configuração sua. O que eu tinha comentado ali antes, por exemplo, você tem a versão 2.11 e 2.1. Você quer fazer um sort disso, eu posso usar aqui o Shift-V. Reparem lá embaixo lá que ele vai mudar o modo. O Shift-V, que no caso seria o V maiúsculo, ele está no modo de Visual Line, que ele seleciona linhas. Então, posso selecionar linhas aqui. Eu continuo tendo aquelas mesmas facilidades de usar o fecha chaves, abre chaves. E aí, o que eu posso entrar no modo de comando, 2 pontos, coloca aqui a exclamação, sort-v, ele vai executar para mim, ou seja, ele executou o comando lá no shell e jogou isso aqui. Se eu quisesse, por exemplo, se isso aqui fosse um código válido de Python, eu poderia chamar, por exemplo, aqui em cima dessa seleção, o Python me passando, falando que eu quero que ele executa isso como comando, e por aí vai. Então, assim, são algumas formas que você pode fazer. E aí entra a questão do seu VimRC. Eu vou passar aqui no meu rapidinho, eu tenho um atalho aqui no meu, que no caso é barra invertida, né? E aqui, para o pessoal que ficou curioso, é como configura lá o plug. Depois você lista os plugins que você quer. Você pode ir configurando, por exemplo, se tiver interface gráfica, eu estou definindo aqui configurações que é específica para aquilo. Eu tenho esse comando aqui que ele faz para poder limpar o espaço em branco que tem no final das linhas. Então, por exemplo, se eu vim aqui, editei, adicionei vários espaços em branco, vocês podem notar que no meu caso aqui ele está configurado para mostrar esses pontinhos. Uma vez que eu salvo, ele vai sumir com aquilo. Nesse caso aqui, ele dá uma bugada, porque toda vez que eu salvo o meu VimRC, uma outra configuração que eu tenho é que ele faz o reload. Então tem algumas configurações, alguns plugins que não lida muito bem com isso, né, de refazer um source no meu VimRC. Tem algumas coisas que você pode verificar, por exemplo, se tiver feature de comando automático, eu posso dizer que, por exemplo, a indentação minha vai ser 2 espaços em vez de 4, que é o padrão que eu defini. Quando for CSS ou HTML, eu posso habilitar o spell check, por exemplo, quando eu estou editando um git commit, ou então quando eu estou editando um arquivo RST. Eu poderia ter feito aqui a mesma coisa, tipo assim, RST aqui, colocando mais de um. Então, aí eu dispensaria aqui. Eu tinha mais opções aqui antes, eu só não atualizei. Então, como eu falei aqui, o VimRC meu, ele tem algumas configurações, né? E eu tentei explicar, mas vamos supor, eu quero saber o que faz, o que a documentação fala. Então, toda vez que você está no modo normal, aperta 2 pontos H, você entra na ajuda. Toda vez que você vem o link, assim, por exemplo, bars, que nem o Thiago comentou, você aperta o Ctrl, fecha colchetes, ele te leva naquilo. Você apertou Ctrl O, ele volta onde está. Então, muitas das coisas você acaba aproveitando do que você está editando para navegar no help. Mas um negócio que é bacana é que você pode digitar help, por exemplo, ali eu tenho a opção number. Aí eu coloco aqui, ele vai mostrar para mim a descrição daquilo, o que precisa. Por exemplo, se eu tenho
um comando que é o Ctrl P no modo de inserção. Eu quero saber o que aquilo faz. Ele tem alguns prefixos, né? O padrão ele tenta procurar em opções e modo normal, mas se eu colocar, por exemplo, i_, eu estou dizendo que eu quero saber o help para alguma coisa que eu executo no modo de inserção, e aí eu posso digitar aqui, ó, Ctrl-P. Aí ele me joga lá. Com isso aqui ele te mostra outras coisas, por exemplo, isso aqui é para especificar lá com a parte de autocompletar, tem o Ctrl+N, o Ctrl+P, fala que um é na direção para frente, outro para trás. Você consegue ver, por exemplo, uma coisa que eu sugiro, assim, se você está aprendendo, tenta dar uma olhada no help, dá uma olhada para cima e para baixo, às vezes tem algumas coisas assim que você pode descobrir, que te ajuda. Então, aqui essa parte de autocompletar, ó, Ctrl+X, Ctrl+O, ele vai fazer autocomplete baseado na linguagem. Tem algumas coisas que vem por padrão, por exemplo, o plugin que eu uso aqui de Python, ele faz override disso aqui, então ele que vai ditar as regras. O Ctrl... Deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui para completar... Tem, por exemplo, tags, que o Thiago mencionou lá também. Você pode usar isso aqui, Ctrl+X, Ctrl fecha colchetes, o Ctrl+X, Ctrl+F foi o que eu demonstrei lá para poder completar arquivos e tudo mais. E para terminar aqui, que já está ficando um pouco longo, um negócio que eu acho bem bacana é que, por exemplo, se você tem qualquer estrutura, isso aqui é muito comum se você trabalha com linguagem de programação, você tem... aspas simples e aspas duplas. Então, por exemplo, eu estou editando aqui esse arquivo e eu tenho essa string aqui. Eu posso dizer para o Vim que eu quero que ele troque tudo que está dentro daquela aspa simples ali. Então, isso aqui acaba me facilitando bastante a vida. Se eu quiser, por exemplo, que eu quero que ele troque tudo, inclusive as aspas também ele pode. Então, agora eu vou contar como é que faz. Por exemplo, eu acho que, na verdade, ele nem importa, você nem precisa estar lá dentro das aspas. Então, eu estou aqui, eu faço assim, ali na frente eu sei que eu tenho aspas simples e eu quero trocar o que está lá. Então, eu aperto a letra C, que é de change, aí eu aperto a letra I, que é inner, ou dentro, e eu aperto aspas simples, ele joga lá. Se eu quiser fazer diferente, eu quero que ele limpa, inclusive, as aspas simples, eu aperto CA, e as aspas simples, aí ele deleta tudo. Então, tem outras coisas, assim, que ele chama, eu esqueci o nome, mas ele pode, por exemplo, posso trocar uma palavra inteira, se eu estou aqui, ó, troca essa palavra inteira, ele já joga no modo de edição, terminei, eu saio aqui. O legal é que, por exemplo, uma vez que eu troquei a palavra inteira, um comando muito legal que você usa aqui no normal mode é o ponto, que ele repete a última coisa. Então, se você está trocando nome de variável e tem vários lugares que você quer fazer, você pode ir fazendo isso aqui, que ele vai mudando para você sem problema nenhum. E se você trabalha com HTML, por exemplo, eu não sei se ele vai funcionar no contexto, mas eu posso falar, troca dentro de uma tag. Ele vai lá dentro da tag e troca aqui para mim. Eu quero trocar a tag inteira. Ele também troca. Então, seguindo os mesmos passos, você tem esses objetos aqui que ele reconhece, e às vezes, por exemplo, um plugin que você usa adiciona mais objetos baseado na linguagem, então isso aqui facilita. Para você trocar uma tag é bem simples, é change, da mesma forma, eu posso usar o inner, ou o A, que é around, ou seja, incluindo a tag, e o T, que é de tag. Então, isso aqui acaba facilitando, assim. Então, por exemplo, só com o Vim básico, sem nenhum plugin, essas coisas já vai estar disponível para você, e basta só que você comece a utilizar. E é isso aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Agora abre também pro Og ali, tem alguma coisa a acrescentar depois da apresentação do Eliezer, que tu queira mostrar aí também no Emacs? Não, tudo que ele mostrou aí dá para fazer o negócio de IntelliSense também. Eu posso compartilhar minha tela, mas vai fazer a mesma coisa, vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Dá para fazer um monte de coisa. Eu só escutei que, eu acho que quando vocês escutaram a minha apresentação, não escutou tanto tecla sendo apertada, hein? Depois vamos falar do Emacs.
Eu não tive que apertar um monte de tecla para fazer tudo isso, não. Mas você tá fugindo aí para não mostrar, porque tem que apertar Ctrl, Meta, meia lua para frente, quadrado, AB, R1, R2. Não, eu não fujo da luta, não, mas eu não vou ficar... Eu te mostro aqui, sem problema.